Meus irmãos, eu os saúdo com a santa paz do Senhor. É um prazer, neste momento, estar transmitindo aqui, através desta gravação, uma palavra de Deus aos vossos corações. Eu quero falar convosco sobre a coragem para vencer. O crente precisa ser corajoso. Deus espera que os seus filhos aqui na terra sejam valentes, sejam corajosos, até porque o Senhor não tem prazer em crentes covardes. Quando o crente não tem coragem para enfrentar a batalha, para lutar, o Senhor Deus, Ele não tem prazer, porque nós fomos chamados para batalhar, para lutar e para vencer. Em Josué, primeiro capítulo de Josué, versículo 9, Deus disse a Josué: não temas, não te espantes, eu sou o teu Deus, eu estou contigo. E Josué creu nesta palavra. Prova disso, Josué no outro dia deu ordem ao povo, dizendo para o povo: em 3 dias vós atravessareis, ou seja, nós atravessaremos este Jordão. Não tinha uma embarcação, o rio era muito largo naquela localidade, mas Josué creu na palavra do Senhor quando Deus disse: eu estou convosco, eu estou contigo, eu te farei vencer. E Josué, então, pela fé, com muita coragem, ele disse ao povo: por esses 3 dias nós vamos atravessar o Jordão e vamos seguir adiante. Vamos marchar, vamos lutar, porque o Senhor é conosco. Eu fico lembrando, meus queridos irmãos, de Moisés quando estava diante do Mar Vermelho e vendo que a multidão, o exército de Faraó, estava vindo em perseguição do povo de Deus. E Moisés, como líder do povo, Moisés certamente ele ficou muito preocupado. Mas orando a Deus e recebendo coragem, recebendo força do Senhor, ele profetizou para o povo dizendo: este povo que vocês estão vendo neste momento, que vocês estão vendo hoje, nunca mais o vereis. Moisés não sabia o que Deus iria fazer com aquele povo, como Deus ia tratar com aquele povo. Mas Moisés sabia que de alguma forma o Senhor iria tratar com aquele povo. E pela fé e com muita coragem, Moisés disse: este povo que vocês estão vendo hoje, nunca mais o vereis. E isso todos os irmãos sabem, todo crente que lê a Bíblia, todo leitor da palavra de Deus, sabe muito bem que o povo de Deus atravessou o Mar Vermelho em terra seca. Mas quando o povo do Egito, quando o Faraó e o seu exército entrou no Mar Vermelho, achando que ia alcançar o povo de Deus, as águas se fecharam e Faraó com o seu exército pereceu. E do outro lado, Miriam pôde cantar o hino da vitória. Eu vejo, meus queridos irmãos, o povo de Deus daqui a pouco cantando o hino da vitória. O crente tem que estar preparado, deve estar preparado para os dias das adversidades, para os dias de batalhas, dias difíceis, porque afinal o Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele nos aconselhou dizendo: tende bom ânimo. E nós precisamos deste ânimo, desta coragem, da fé. A fé é que vence as dificuldades, a fé é que nos faz vencer as grandes lutas. Vejam o que aconteceu com Abraão. Abraão tinha uma vida muito tranquila,
confortável, no meio dos seus parentes, no meio da parentela. De repente o Senhor aparece a Abraão, dizendo: Abraão, sai deste lugar, do meio da tua parentela, sai dessa terra e vai para um lugar que eu te mostrarei. E Abraão foi, Abraão creu, Abraão acreditou naquilo, na palavra de Deus, naquilo que o Senhor lhe falou. E Abraão foi. O que a gente imagina, se a gente não conhecesse o restante da história, a gente iria imaginar que Abraão teria uma vida maravilhosa, uma vida de bonança, uma vida muito tranquila a partir daí, porque foi o Senhor que o mandou sair, foi o Senhor que o aconselhou, foi o Senhor que ordenou, melhor dizendo, que ele saísse. No entanto, a vida não é feita só de mar de rosas. Tem os espinhos, tem as dificuldades, tem as barreiras. E nós temos que estar preparados para vencer essa batalha, para vencer as lutas de cada dia. Abraão passou por momentos difíceis. Houve fome na terra por onde Abraão passou. E Abraão chegou ao ponto de fugir daquela região onde Deus ordenara que ele ficasse. Abraão, na sua fraqueza, pela luta que estava passando, ele chegou de fugir para o Egito. No entanto, o Senhor que é misericordioso, o Senhor que promete, é o Senhor que cumpre as suas promessas. O Senhor não falha. O Senhor continuou com Abraão, mesmo na terra do Egito. O Senhor o abençoou lá na terra do Egito. E o Senhor deu vitória. E o Senhor trouxe-o de volta para onde ele deveria estar, onde ele deveria permanecer. E quantos outros que tiveram grandes lutas. No caso de Noé, um homem temente a Deus, de repente aparece Deus para Noé e diz: Noé, eu me arrependi de ter feito o homem. Eu me arrependi de ter criado o homem, porque o homem não agradece, porque o homem não tem temor de mim, porque o homem não me serve. O homem se transformou este mundo num mundo de ruína, de pecado, e eu estou arrependido de ter criado o homem. Faz para ti, porém, uma arca, para você se abrigar, e aqueles que quiserem entrar com você nesta arca, Noé, para que não pereça, porque vou mandar um dilúvio para destruir essa terra. E Noé creu, meus queridos irmãos, Noé acreditou, e Noé teve coragem para enfrentar esse desafio, enfrentar esta batalha. Noé certamente foi criticado pelos seus contemporâneos, mas Noé não desistiu. Noé trabalhou dezenas e dezenas e dezenas de anos, construindo uma arca numa terra seca, onde não havia chuva naquele tempo, mas Noé acreditou e teve coragem para enfrentar as lutas, as dificuldades, as batalhas, e construiu a arca. E todos nós sabemos que Noé, a sua esposa, seus filhos, suas noras, foram salvos porque acreditaram e porque tiveram coragem para enfrentar os dias de adversidade. E assim, meus queridos irmãos, a igreja nos dias de hoje não é diferente, porque nós seguimos a palavra de Deus, nós conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que os nossos irmãos no passado também enfrentaram dificuldade, tiveram grandes lutas, a ponto de ser lançado na cova dos leões, como foi o caso de Daniel. Daniel, ainda que ele sabia do decreto do rei, ainda que o rei tinha lavrado um decreto que qualquer um que fosse achado naqueles dias orando a Deus
seria morto, teria já a sentença já escrita, seria jogado na cova dos leões. Nem por isso temeu Daniel. Daniel foi um homem corajoso, tinha coragem de enfrentar. Ele foi lançado na cova dos leões, conforme o decreto do rei. Mas o Senhor Deus que disse: eu sou contigo, eu não te deixarei, como falou com Josué, é o mesmo Deus que falou também com Daniel, que falou com Sadraque, Mesaque e Abednego nos dias da fornalha de fogo, quando o rei mandou que a fornalha de fogo fosse aquecida 7 vezes mais. Os homens de Deus chegaram diante do rei, e o rei perguntou para eles: é de propósito que vocês não adoraram a minha estátua? Não atenderam o meu pedido, o meu decreto? É de propósito? Não sabeis vocês que se vocês não se arrependerem, eu posso mandar jogar vocês numa fornalha de fogo ardente, onde vocês serão consumidos? Mas eu vos aconselho que arrependeis da vossa atitude, e eu vou mandar tocar a trombeta novamente, e quando ela tocar, que vocês prostem diante de mim e me adore a imagem que eu mandei construir. E aqueles homens confiantes e corajosos, porque Deus já havia falado com eles: eu sou contigo, eu não vos deixarei. Eles, confiantes em Deus, corajosos, olharam para o rei e disse: olha, rei, sobre este negócio, nós não necessitamos de te responder. Nós não temos que te responder sobre isso, porque o Deus a quem nós servimos nos livrará das tuas mãos. Assim, meus queridos irmãos, eu quero finalizar nesses últimos minutos que me resta desta mensagem, encorajar a vocês, diante dessa crise que nós estamos passando, dessa pandemia que está afetando o Brasil nos dias de hoje, não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Queridos irmãos, tenha coragem, tenha força, tenha fé, não amoleça, não abaixeis as vossas cabeças, porque o mundo espera de nós, crentes, servos de Deus, uma posição de homens e mulheres corajosos. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E se nós nos fracassarmos, se nós baixarmos a cabeça, de quem o mundo irá esperar uma palavra de ânimo? Quando alguém nos procurar e falar dessa crise, dessa pandemia, e desanimado dizer o que vamos fazer, nós vamos morrer, diga a eles que tem um Deus no céu, que é todo poderoso, que é o Criador dos céus e da terra, e que este Deus, ele tem poder para nos dar vitória, para preservar as nossas vidas, para afastar de nós esta pandemia, este vírus, e nos fazermos vencedores, e que esta nação brasileira sairá desta crise, dessa pandemia com mais força, fortalecida, porque Deus já preparou um governo para governar este país, e está dando força a este governo, e está trabalhando em prol desta nação. Deus tem compromisso com a nação brasileira, porque aqui tem um povo que ainda ora, um povo que ainda busca a Deus, um povo que ainda dobra o joelho para falar com Deus, para buscar a misericórdia de Deus. E o Senhor Deus, Ele está conosco, Ele não nos desamparará, Ele nos dará vitória, e que nós passaremos essa pandemia e atravessaremos este mar com mais força, com mais coragem, com mais disposição, e tudo vai dar certo, e este mal vai ficar para trás, porque o Senhor é conosco, e o Deus do céu, Deus Todo-Poderoso, não desampara o seu povo nesta terra, e Ele não vai nos desamparar, e nós seremos vitoriosos, conforme a Bíblia nos diz lá, salvo engano, em Romanos, que a Bíblia nos diz, Romanos capítulo 8,
versículo 31, salvo engano, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe. Coragem, vamos vencer em nome de Jesus.